Quero inicialmente cumprimentar todos os meus amigos do Facebook, saudá-los nesta noite, quando estamos iniciando essa live que nós havíamos já anunciado, que estaríamos hoje mais uma vez conversando com os nossos irmãos, conversando com os nossos amigos do Facebook. Eu quero, inicialmente, antes de nós ler um texto da Bíblia e falar, pedir mais uma vez desculpa aos nossos amigos do Facebook, a você que não interessa esse assunto que vou estar abordando. Eu quero pedir a você que me compreenda por estar usando esse meio de alcance em massa. Na sequência eu vou estar justificando o porquê que estou fazendo isso mais uma vez nesta noite. Mas eu quero ler dois textos da Bíblia, visto que a Bíblia é a minha regra de fé e prática. E ela é o que me norteia, ela é o que me conduz e ela é o que muda a minha vida. Atos dos Apóstolos, o capítulo 25, e se você for ler todo o capítulo 25, tu vai ver como Paulo faz a defesa do seu ministério. Usou todos os meios possíveis para que o seu ministério e a sua vida não fosse destruída. Atos 25:8 diz o seguinte: mas ele, em sua defesa, disse Paulo, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mais um texto que eu quero ler, esse texto aí está em Mateus. Mateus, eu quero ler o capítulo 6, versículo 12, que é um texto, um versículo que é parte integrante da oração do Pai Nosso. Esse versículo, ele vai nos ensinar que o perdão a nós é condicionado a nós perdoar os outros. 6:12 de Mateus, que diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão é a base da fé cristã, é a base do cristianismo. Não existe cristianismo sem perdão. Por isso que Jesus nos ensina condicionando o nosso perdão a nós perdoar os outros. Quero iniciar orando a Deus nesse momento. Glorioso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma vez eu estar na Tua presença. Estou iniciando essa live no nome do Senhor e na Tua presença. Senhor, aqui vou estar tratando assunto que diz respeito ao meu ministério, à Tua obra, Teu reino. Senhor, eu quero lhe pedir para que o Senhor não deixe eu expressar uma palavra que venha ferir alguém propositalmente, ofender, ou que venha, Senhor, denegrir, muito menos pecar contra Ti. Mas nos ajuda, Senhor, a nos conduzir com equidade. Também nos conduzir, Senhor, pelo senso de justiça e especialmente pela verdade. Deus, em nome do Senhor eu oro e peço essas bênçãos. Amém. Meus irmãos, quero justificar o motivo de eu estar usando o meu Face pessoal para trazer aqui alguns esclarecimentos por entender imprescindível. Eu fui afastado injustamente da presidência da igreja aqui em São Leopoldo.
E fui afastado sem poder me despedir. Fui afastado sem poder explicar para a igreja por que eu estava sendo afastado e ninguém nunca explicou por que fui afastado. Eu quero dizer a vocês, como na minha live que eu fiz já na terça-feira, que eu fui injustamente afastado da presidência da igreja aqui da nossa cidade, onde presidia por quase 4 anos a igreja. E eu fiquei todos esses meses, 5 meses, na verdade 135 dias, sem me manifestar, aguardando o desenrolar, aguardando o encaminhamento de todas as coisas, mas entendi que você, igreja, você, meu irmão, você que eu pastoreei você aqui por quase 4 anos, merece essa explicação, merece esclarecimento. Não estou aqui para me justificar de nada, porque entendo que quem nos justifica é Deus, não somos nós. Mas estou aqui para esclarecer a igreja, o respeito que eu tenho por essa igreja, que agora, no início de 2022, vou completar 40 anos como membro dessa igreja, 21 anos como presidente, como pastor presidente, é o 4º campo que eu presido. Então eu tenho respeito por você, eu tenho respeito por essa igreja. O fato que levou-nos a afastar da presidência da igreja é aquele fato que eu mencionei na última live que eu fiz. A diretoria da igreja se reuniu, na ocasião tivemos reunido com a diretoria da igreja, Conselho de Ética, Disciplina e Doutrina da igreja, e entramos em contato com a mesa diretora, nossas autoridades. E está aqui em minhas mãos um ofício encaminhado pela diretoria na ocasião para que fosse reconsiderado a intervenção. A diretoria solicitou, está aqui em minhas mãos, ofício, que está em posse também da mesa diretora e também está anexado no processo de minha defesa. Está aqui assinado pela assessoria jurídica, vice-presidente e também secretário, e acompanhado da lista presença de quem estava na ocasião. Entre eles que estavam eram 7 pastores convencionais que assinaram esse pedido para que a mesa reconsiderasse toda a diretoria e também o Conselho de Ética, Disciplina e Doutrina da igreja. Na ocasião, foi gravado também um vídeo da diretoria solicitando que a mesa diretora reconsiderasse a intervenção por não ter nenhuma materialidade, não ter nenhum fato que pudesse comprovar, e a diretoria não se insubordinando, não, mas pedindo para que o processo andasse no trâmite legal e no final do processo, se comprovadamente eu tinha qualquer envolvimento com aquele triste acontecimento, aquele fatídico, malfadado acontecimento, deplorável acontecimento, aí sim eu poderia sofrer qualquer penalidade. Mas não foi respeitado o princípio constitucional, o princípio que é o princípio da inocência. É o princípio da inocência. Não foi respeitado. A mesa diretora, ela desconsiderou todo o pedido. Desconsiderou todo o pedido que foi feito pela diretoria, assinado. E a diretoria, naquela ocasião, também falava em nome de em torno de 300 obreiros que havia passado para ela também
concordando e solicitando isso. Mas houve a intervenção. Recebemos a diretoria, a convenção, passamos a presidência da igreja então para o interventor, né? E eu não pude fazer a minha despedida. Mas concordei pacificamente que o interventor assumisse, aceitamos, visto que não tinha sido aceitado o pedido de reconsideração da intervenção, porque eu tinha convicção, como está comprovado agora, que não existe um envolvimento meu nesse fato. Eu tinha tranquilidade de que, de fato, estaria lidando, né? Que o Conselho de Ética conduziria com muito cuidado, com muito zelo, a diretoria, o processo para que eu pudesse, então, imediatamente voltar à presidência da igreja. O que não aconteceu. A mesa, antes mesmo de eu ser ouvido no Conselho de Ética, já determinou um novo presidente para a igreja aqui de São Leopoldo. Antes disso, eu encaminhei a mesa diretora, eu quero mostrar aqui, ofício à mesa diretora, para que a mesa não determinasse, não definisse o presidente da igreja para São Leopoldo, visto que eu tinha convicção do meu não envolvimento no fato e que daquele fato era inocente, como de fato sou inocente. Tanto é que eu provei na outra live que não foi conseguido encontrar nenhum print, nenhum áudio, nada sobre esse fato. E eu quero aqui reiterar que se eu tivesse qualquer tipo de envolvimento, eu sou crente, quero morar no céu, jamais estaria lutando como estou lutando há 135 dias pela minha inocência. Eu teria imediatamente confessado, pedido perdão, porque eu creio na Bíblia e creio no que eu preguei e o que eu li aqui. Eu teria confessado, jamais estaria usando aqui as redes sociais para poder me justificar ou coisa parecida. Estaria usando para pedir perdão se eu tivesse envolvimento. Mas não tem envolvimento. Encaminhei o ofício, está aqui o ofício, foi recebido na ocasião pelo primeiro vice-presidente que estava no exercício da presidência, para que o mesmo não definisse nenhum presidente para São Leopoldo até que fosse definido o caso. Ele me respondeu no dia seguinte dizendo que alguns integrantes da mesa tinham alguma resistência sobre o meu nome, sobre a minha pessoa, e ele disse na ocasião, não gostaria de usar o termo, diz ele, mas tu tem algum desafeto, então não querem. E assim definiram o novo presidente. Não pude me despedir da igreja. Não pude explicar para a igreja que eu tenho respeito por que estava sendo afastado. Fui desaconselhado pela liderança a não estar na posse do novo pastor. Mesmo eu e a minha esposa, em visita ao vice-presidente, solicitamos humildemente para que nos desse uma despedida digna, visto que nós não tínhamos nenhum envolvimento com esse fato. Mas não foi acatado nosso pedido. Não pude subir no altar da igreja. E sabe o que me entristece? Entre tantas coisas que me entristecem, é que essa senhora dessa página que tem feito tantos males aos pastores, acompanhada de outra senhora, foi quebrado o protocolo para as duas subirem no altar para entregar um presente ao interventor, num gesto de gratidão. Mas eu não pude subir no altar da igreja, que fui tirado injustamente, sem poder me despedir da igreja, sem poder dar uma palavra. Então quero que você, meu querido colega, querido amigo que está me assistindo, imagine a situação, como eu me senti.
e como a igreja sentiu. Até é bom salientar que na posse do novo presidente de São Leopoldo, tinha de São Leopoldo um campo com mais de 4.000 membros, 106 pessoas de São Leopoldo, porque não aceitavam essa barbárie, essa injustiça estava sendo feito contra mim. Não pude fazer a transição, não pude fazer a transição da gestão minha para o novo presidente. Não pude apresentar para o novo presidente tudo que nós fizemos nesses quase 4 anos, 3 anos, 10 meses. Está aqui em minhas mãos, irmão, um pequeno relato de alguns ou dos investimentos que foi feito em São Leopoldo, não está tudo aqui. Esse relato não foi feito por mim, foi feito pelos distritais, dirigentes de congregações, as pessoas que trabalham na igreja. Desses 3 anos e 10 meses, eu não pude mostrar para o novo presidente o investimento que foi feito de mais de 2 milhões de investimento. São Leopoldo é uma igreja grande, tem uma máquina pesada, o custo mensal muito grande para manter, para a máquina andar. Mas mesmo assim, conseguimos fazer investimento de mais de 2 milhões. Os irmãos que se congregam na Bento sabem disso que nós fizemos na parte interna da Bento. Só na parte interna da Bento nós gastamos em torno de R$195 mil. Os irmãos que se congregam ali sabem da reforma que nós fizemos no apartamento pastoral que tem ali. Gastamos em torno de 100 e poucos mil na reforma do apartamento. Os irmãos que se congregam ali sabem quanto nós gastamos na reforma do salão social. Salão social. Trocamos todo o telhado, todas as tesouras, todas as aberturas. Foi investido ali na Bento um valor considerável. Você sabe, irmão, quanto nós investimos no centro administrativo da nossa igreja, com salas, o centro administrativo moderno, dos mais bonitos do nosso estado. Você sabe quanto nós investimos lá no centro administrativo, na nossa matriz, lá que é então o centro de eventos. Você sabe quanto nós investimos na construção daquele salão social que tem atrás do centro de eventos, na reforma interna do centro de eventos, que foi feito partes e vinha sendo dando continuidade. O que foi feito na feitoria, você sabe, irmão, você se congrega lá, sabe o que estou falando. Na congregação da Independência, na congregação da Madesate, na congregação da Geraldo, Vila Harmonia. Lá na Irapuru, os investimentos que foi feito lá. Na Chuque, os investimentos que foi feito. Na Santo André, nas congregações desses distritos, Paulo Couto, enfim. Nos distritos da Vila Teresa, da Vila Nova, da Coabduque, da Borne. Você, irmão, que se congrega nessa congregação, sabe tudo que foi feito. E aí vai todas as congregações, Gastão, Vila Maria, Duque Velha, Paium, Charrua. Foi feito investimento em mais de 2 milhões. 2 milhões 186 mil aproximadamente. Da onde esse recurso, pastor? 80% desses recursos, aproximadamente, vem dos dízimos e das ofertas. Os restantes são promoções que os irmãos fizeram, livros ouro. Não foi só do Caixa Geral, não. 80% é do Caixa Geral, dos dízimos e ofertas. Mas 20% de todo esse investimento vem das promoções que os irmãos fizeram, dos galetos, você sabe disso. Então, são recursos de dízimos, ofertas, promoções, e arrecadações em gerais, doações, que são investimento feito por um todo. Não pude mostrar para o pastor que assumiu a igreja o que nós fizemos, como por exemplo, no ano de 2020, nós distribuímos 37 mil quilos, ou 37 toneladas de alimento não perecível. Foi distribuído 21 mil peças de roupas. Trabalho social estrondoso.
Eu não pude dizer para o pastor que assumiu tudo isso que foi feito. Você, irmão, é testemunha de tudo isso. Você que está aí sentado nos bancos, cadeira nova, banco novo da igreja, reforma, que é para isso os investimentos da igreja. O crescimento espiritual da igreja eu não pude explicar para o novo pastor, porque não foi feita a transição. Não pude explicar que nós batizamos nesse período mais de 1.000 pessoas. Acrescentamos nesse período em torno de 2.000 pessoas, entre batizados, reconciliados, vindo de outras denominações, vindo de outras igrejas co-irmã. Se perde pessoas, os irmãos sabem disso. Se perdemos pessoas também. Pessoas que morreram, pessoas que foram para outras igrejas. Mas os irmãos sabem o grande número do crescimento da igreja, de membros. Eu não pude explicar para o novo pastor. Trabalho social. Não pude explicar dos nossos congressos que você participou. Congresso feminino, por exemplo, o último que foi feito. Quase 550 mulheres no coral. Não temos exemplo no Rio Grande de um coral com esse tamanho. Congresso de jovens, 400 e poucos jovens, coral, adolescentes. E tantos trabalhos que nós fizemos. Os campos missionários, nesse período, nós investimos em torno de R$500 mil em todos os campos missionários. Foi dado emancipações para muitos deles. Eu não pude explicar para o dirigente, para o novo pastor. Não foi possível. Fui exposto. Eu e a minha família, o meu nome, jogado na lata de lixo, por quem devia proteger o meu nome. Fui jogado. Não pude explicar para o novo pastor os compromissos da igreja. Uma igreja como São Leopoldo tem compromissos altos. Não pude explicar para o novo pastor o parcelamento que nós tínhamos, por exemplo, com a Receita Federal. Não pude explicar. Não pude explicar, está aqui os parcelamentos, eu tenho tudo eles. Receita Federal. Não pude explicar para o novo pastor. Não pude explicar para o novo pastor a questão do centro de eventos, que eu tenho aqui, na pasta comigo, a quitação do centro de eventos, mas tem um problema histórico. Está aqui comigo os impostos IPTU do centro de eventos, desde 2009, que dá um valor de R$279 mil. Está aqui comigo. Esse valor, por que não foi trabalhado nele? Não foi negociado? Orientação jurídica, porque como a escritura ainda estava para o juiz assinar, se entendeu que ao sair a escritura, seria então entrar para a negociação. A negociação solicitar a isenção, o cancelamento desses débitos. E você sabe que ficou quase 1 ano e meio, os fóruns fechados, não foi possível dar andamento ao processo para que saísse a escritura. Hoje está sendo negociado, já foi encaminhado a uma assessoria jurídica, e esses impostos que foi mencionado em uma assembleia, que a igreja deve, grande parte dele vai ser cancelado. Eu não pude explicar isso, porque não foi feito, não foi me dada a oportunidade de fazer a transição. Não pude explicar para o novo pastor que nós estávamos há 14 meses de um ano pandêmico, que o mundo todo sofreu, que o Brasil todo sofreu, que todo o nosso estado sofreu, todas as igrejas sofreram. São Leopoldo não é uma ilha. Tivemos a redução dos cultos, foi mais exigido em São Leopoldo a questão do distanciamento social, o fechamento dos templos. Tivemos uma queda nesses 14 meses de 15% das entradas da igreja. Eu não pude explicar para o novo pastor. 15% de entrada que caiu, isso dá em 14 meses R$500 mil que baixou as entradas, comprovadamente, e está aqui em minhas mãos. Está aqui em minhas mãos os balancetes, todos os balancetes, todos, inclusive desde 2018, tenho todos os balancetes aqui, todos esses balancetes, eu não pude explicar.
E com a intervenção, naquele momento, se agravou ainda mais a questão financeira da igreja. Porque nós vimos do investimento grande, tinha os compromissos da gestão anterior, como consórcio que já tinha sido contemplado, como financiamentos anteriores, que vinha sendo pago. Nós tínhamos investimento colocado em prática. Entrou a pandemia, enfrentamos dificuldade. Não pude explicar que a igreja teve nesses 14 meses de pandemia uma queda de 500 mil reais. Mas quando eu saí, a igreja não tinha nenhum protesto, não tinha nenhuma negativação, Serasa, nada. Tinha seus compromissos do cartão de crédito, seus compromissos que vinha usando, enfim, suas responsabilidades do ano pandêmico onde tinha os seus apertos financeiros. Tivemos alguns atrasos, sim, de pagamentos da questão dos tributos da Receita Federal, porque 2020, que é um caso que quantas empresas fechou, quantas igrejas que abandonaram, desistiram de projetos missionários, demitiram obreiros. Teve lugares que não teve tanto prejuízo a igreja, mas nós tivemos, como tantas outras. Não é um caso exclusivo de São Leopoldo, é um caso que tantas pessoas, tantos lugares sofreram. Você sabe, os irmãos tiveram redução de salário, perderam emprego, esse ano pandêmico, mas foi jogado o meu nome na lama. Eu não pude explicar, por isso que eu quero que tu me compreenda. Por que eu estou aqui usando a minha rede social particular para poder falar sobre isso? Está aqui em minhas mãos. A igreja sempre trabalhou com um administrador, posteriormente com uma equipe financeira que trabalhava. Nunca tive eu acesso ao dinheiro da igreja, né? Mas a equipe toda trabalhava, claro que a responsabilidade de fiscalização, mas todos os meses, os fechamentos, está aqui os balancetes. Todos os meses, fechamento, Conselho Fiscal com toda liberdade, para fazer conferência, nota por nota, correção, e posteriormente como é padrão, como é orientação estatutária, que deve fazer isso, os fechamentos, e depois da fiscalização, aprovação em assembleia, ir para a contabilidade. Conselho de Fiscal ou Conselho de Exame de Contas sempre fez a prestação de conta, e aqui está assinado todos os anos. Todos os meses é levado em assembleia e aprovado em assembleia. Nós prestamos de conta, e a assembleia, ela é soberana, a assembleia. E ela aprovou todas as prestações de conta desse período. E eu quero dizer para você que para ser pastor, nunca se exigiu formação superior, de nível intelectual. Muitos pastores, inclusive, abandonaram seus estudos, né? Eu, particularmente, interrompi a minha faculdade de Direito para mim fazer a faculdade de Teologia. E ainda eu estou fazendo licenciatura em Ciência da Religião. O pastor em si não tem a expertise em administração, por isso que ele se assessora de uma equipe, que muitas vezes também não são de pessoas que detenham conhecimento profissional, mas são pessoas de boa índole, pessoas de caráter, pessoas que fazem um trabalho fantástico. Conselho Fiscal, de homens, composto de homens de caráter, e também o escritório de contabilidade. O pastor não tem todo esse conhecimento técnico, por isso que se assessora. E numa administração desse tamanho, pode haver alguns descuidos no sentido de que faltou o profissionalismo, ou seja, o conhecimento técnico para aquele assunto, mas nunca se viu dolo, nunca se viu má fé na equipe que trabalhou, administrador, equipe financeira, tesouraria da igreja. Nunca houve má fé, nunca houve dolo, nunca teve da minha parte, da parte da equipe financeira, dolo, nenhum má fé. Não, mas homens de caráter, homens sérios, que têm uma vida toda, que trabalham na igreja com dignidade. Quem tem legitimidade
para poder fazer qualquer indagação, administração, é a própria diretoria, o que nunca houve. A diretoria nunca houve nenhum argumento em desfavor à minha pessoa, à minha administração. Nunca houve. Nunca teve um processo interno. Não. Não era ela que é a parte legítima, que representa a Assembleia. Porém, meus irmãos, meus amigos, num gesto, e cada vez me convenço mais de que há um propósito de me penalizar, se criou, através da entrada do interventor, tentou encontrar alguma irregularidade, o que não conseguiu encontrar nenhuma irregularidade na gestão. O que tem? Tem dificuldades, tem falta às vezes de perícia, mas irregularidade, até porque não tem legitimidade para invocar isso. Quem tem é a diretoria. Mas a diretoria nunca fez isso, ao contrário. Ela solicitou para que a convenção reconsiderasse o meu afastamento e para que eu permanecesse na presidência da igreja. Eu quero ler o artigo 47, que foi usado, está sendo usado pelo Conselho, foi usado pelo Conselho, para abrir um processo para tentar me penalizar. Artigo 47, você do Estatuto da Igreja, que é padrão do Estado, você que é pastor tem esse estatuto contigo. O artigo 47 diz o seguinte: é vedada às congregações, setores ou distritos, departamentos, comissões, superintendências, assessorias e equipes diversas através de seus obreiros a prática de qualquer operação financeira estranha às suas atribuições, tais como penhora, fiança, aval, empréstimos bancários ou pessoal, alienação ou aquisição de bens matrimoniais, bem como registrar atas, sendo nulo de pleno direito qualquer ato praticado que contrarie o presente estatuto. O Conselho que usou esse artigo para dizer que eu infringi esse artigo. Esse artigo não se atribui ao presidente, esse artigo se atribui ao dirigente de congregações, mas para tentar amoldar um artigo, para tentar me encontrar, porque visto que não tem materialidade nenhuma para poder me atingir, para tentar me penalizar na questão dos áudios, tentar amoldar esse artigo. Olhe bem, o artigo 29 do nosso Estatuto da Igreja Membro, que é padrão que tu tem, você, pastor presidente, tem estatuto na tua igreja, o artigo 29 compete ao presidente. E o inciso 11º, supervisionar todas as congregações, departamentos, comissões, superintendências, assessorias, equipes diversas da igreja. É competência do presidente. Isso começa a ficar cada vez mais claro, o sentimento de criar uma penalidade para mim. Uma penalidade. Falar em improbidade administrativa. Não existe improbidade administrativa para o cidadão civil. Improbidade administrativa, quem comete é somente servidor público. Falar sobre prevaricação é tão grave. Se eu fosse ler para você aqui o que o relator escreveu, eu diria que esse relator deve ter outro sentimento, outro interesse por trás. Não é possível tentar amoldar para tentar penalizar um colega. Prevaricação é somente quem pode cometer é servidor público. Como você sabia antecipadamente que não tinha materialidade para me penalizar, começou a buscar. Vejam bem. Quer dizer a todos os irmãos, não existe uma cartilha de gestão da nossa igreja. O presidente é o ordenador de despesa. Cada igreja faz sua administração, não existe um padrão. Não existe
um manual, um modelo de gestão. Por isso que não pode a convenção intervir, porque qualquer um vai chegar em qualquer campo e vai dizer que devia ser feito diferente. Não existe um padrão, não existe um modelo. Como que vai dizer, baseado em que está errado isso, está errado aquilo? Baseado em quê? Não existe uma cartilha, não existe nenhum, e muito menos um treinamento. Quando que foi chamado? Eu sou presidente há 19 anos, 20 anos fazendo agora. Nunca vi na história que chamaram os presidentes e nem os seus contadores e seus tesoureiros para dar treinamento. Nunca houve. Como que vai agora querer cobrar aquilo que nunca treinaram, aquilo que nunca ensinaram? Eu me questiono aqui, eu fiz a minha defesa e protocolei no Conselho de Ética. Foi parar nessa página a minha defesa. Como é que foi parar lá? E você sabe o que foi feito com a minha defesa lá nessa página. Meu patrimônio pessoal é uma casa financiada pela Caixa em Palmeiras das Missões, que eu construí em 2010. O terreno eu tinha recebido herança. Esse é o meu patrimônio pessoal. Em 2017, eu e o então futuro sogro da minha filha mais velha, resolvemos ajudar eles a comprar um apartamento aqui em Esteio. Eu vendi meu carro pessoal, e ele também o dele. Compramos na planta um apartamento de 64 metros quadrados. Parcelamos uma parte com a financeira e o demais foi feito um financiamento no meu nome na Caixa Federal, porque ele não tinha mais idade para fazer o nome dele e ainda minha filha e o seu futuro, na ocasião, futuro e hoje esposo, não tinham renda suficiente para isso. Foi feito no meu nome. E esse apartamento está no meu nome, mas são deles. O meu carro pessoal, que eu não tenho carro, hoje estou usando com carro de amigo, andando com carro de amigos, mas o meu carro, na ocasião, vendi para que desse a entrada desse apartamento, que é financiado, que ainda tem 160 e poucas prestações a ser pagas, financiado pela Caixa. Esse é o patrimônio pessoal. Casa minha, o apartamento da minha filha e do seu esposo. Quando deu grande problema lá em Esteio, que vocês lembram, foi em 2011, fui chamado para enfrentar aquele problema. E eu preciso falar um pouquinho sobre Esteio. Na verdade, sobre Esteio, eu teria que falar uma live toda. Assumimos num ginásio, porque o patrimônio ficou com o pastor anterior. Ficamos 3 meses naquele ginásio, tivemos que entrar na justiça para poder reaver o patrimônio. O atual presidente fazia parte da mesa na época. Sofremos muito. O processo hoje concluiu, esse processo foi feito em meu nome. Mas se nós juntar todos os recursos e colocar um em cima do outro, esse processo está mais alto do que eu. E quando enfrentamos as igrejas, quando assumimos as igrejas, em outubro de 2011, os templos estavam lapidados. Você, irmão, que está me assistindo aí de Esteio, sabe disso. Sofri ameaças, sofri telefonemas, minha família entrou em pânico. Enfrentei o Esteio, fui chamado para isso, lá, na época do presidente da nossa convenção. Quando assumi Esteio, assumi a igreja com mais de 300 mil de dívida, a igreja. No final do ano, e a igreja se dividiu em 3. O ex-pastor montou uma igreja e outra igreja com a irmã abriu na ocasião, e a nossa igreja se virou em 3 igrejas. E eu fiquei com um pouco mais de 1/3 dos membros da igreja de Esteio. Você está me assistindo sabe disso, irmão. No final do ano, assumimos a escola Gustavo Nordlund, com 2 folhas de pagamento vencida, a escola. A escola só era habilitada para o ensino fundamental, com a equipe diretiva que assumimos. Eu nunca tinha sido diretor de escola, nem presidente, e eu presidia a entidade, e a equipe diretiva sempre conduziu a escola. Diretor, vice-diretor, diretor pedagógico, diretor financeiro. E eu era o presidente da instituição. Conseguimos habilitar a escola Gustavo Nordlund no ensino fundamental,
já estava habilitado ensino fundamental, conseguimos habilitar com a equipe o ensino, a educação infantil, o ensino médio, conseguimos habilitar o EJA, nos tornamos polo da Unopar, e a maior conquista de todas que eu tive lá foi conseguir a certificação de filantropia. Por quê? Porque a escola não recolhia o tributo patronal e isso vinha gerando processos. E desde que quando chegamos da escola, já tinha dezenas de processos e até que eu conseguisse a certificação de filantropia, esses processos continuaram aumentando. A escola chegou a ter lá, eu acho que uns 2 milhões de dívida com o governo, que não era dívida criada. Não era dívida criada, era cobrança de tributo patronal. Mas nós conseguimos a certificação de filantropia quando estanca. Desde 2016 não tem mais nenhum processo, tu pode procurar, é público isso. Não tem mais nenhum processo contra a Escola Gustavo Nordon e os processos anteriores. Na época, meus advogados estavam batalhando e apresentando a certificação nos processos, que já está até no Supremo Tribunal Federal, para poder ser arquivado esse processo e perdoado essas dívidas da Gustavo Nordon. Lutamos. A Gustavo Nordon nunca teve subsistência. O pastor anterior estava com a igreja forte, tinha inclusive bolsas, patrocinadores que patrocinavam amigos dele dos Estados Unidos. Quando eu assumi a igreja de Esteio, nunca mais teve recurso de investir na escola. Começamos a penar 5 anos e 3 meses, 6 anos, mas nunca a escola, os alunos, os professores ficaram sem receber, com exceção de um mês que se atrasou. Por quê? Porque esses processos que a escola existia, da escola, a justiça apreendeu o dinheiro da conta e tivemos que entrar pedindo liminarmente para que fosse liberado, o que de fato foi. A escola veio numa ascensão até 2015. Você lembra da crise, a escola particular, começamos a perder muitos alunos e a escola começou a ter o seu sofrimento financeiro. E aí acertamos de nossa, a igreja tinha um patrimônio, como a igreja nunca conseguiu investir na escola, nós acertamos então de vender um patrimônio da igreja, que é um terreno que não... E uma parte desse valor seria injetado na escola. Antes de nós vender o terreno, eu saí de Esteio. Aquele ano foi um ano complicado. 2017 foi um ano complicado. O pastor que assumiu lá sofreu. Teve que arrumar dinheiro emprestado. Inclusive a própria convenção emprestou um valor que vai reaver agora com a venda desse patrimônio lá que já está andando. Você que está aí comigo, você que é professor, tinha 59 funcionários, sabe como sofremos? A escola nunca me pagou nada. A minha filha que estudava lá, ela ganhava de desconto, o mesmo desconto que os professores, que os filhos dos professores, dos funcionários tinham. Nunca comeu um pastel de graça, minha filha, na escola. A única coisa que a escola me deu, para mim, foi uma vez que eu fui na convenção da nossa igreja, no centro do país, em São Paulo, a escola pagou as passagens. Não foi para passeio pessoal, foi para o trabalho convencional, que a igreja é a mantenedora. Única vez que a escola me deu algum benefício, nunca ganhei nada da escola. Nunca ganhei nada da escola. Nunca beneficiei minha família. Mas agora, eu tenho os prints aqui. Foi exigido do pastor lá que fizesse uma declaração para poder dizer da dificuldade financeira da escola da minha época. Inclusive citar até erros de funcionários. Está aqui, o pastor disse que se não desse essa declaração, seria prejudicado pela mesa. Está aqui. Ou seja, para tentar buscar na minha história, para te saber, em 2004 eu prestei uma homenagem a um pastor. Foram buscar lá em 2004 essa homenagem que eu fiz, para que hoje pudesse ligar esse pastor a mim, de uma forma a ponto de eu ser responsabilizado pelos possíveis erros dele. 2004. Ou seja, estão buscando na minha história algum tipo de falha minha. E certamente poderão encontrar, porque são seres humanos. Mas por que estou dizendo isso? Porque eu vejo que há um projeto de destruição minha e da minha família. Não tem nada a ver com os áudios
Porque sempre ficou claro que eu não tenho nada a ver com esse áudio. Sempre ficou claro. Não tenho nenhum compromisso com esse áudio. Está acontecendo hoje, eu preciso dizer isso aqui para você, reuniões de conselhos, coordenadores de conselhos estão com lista, levando para que essas pessoas integrantes do conselho assinem, aprovando a decisão da mesa em me punir com a punição máxima. Estão sendo intimidados, estão sendo levados a esses colegas a um constrangimento a ter que assinar ou se comprometer. Está acontecendo isso. Você que foi constrangido, pastor, tu sabe que eu estou falando que é verdade, que eu estou falando, constrangido, sem a nossa presença, sem direito de eu me explicar, sem direito da minha defesa. Está sendo criado isso. Para que fazer isso comigo? Por que me destruir minha família? Você, colega pastor, sabe que eu não sou perfeito, mas como tu trabalhei, me dediquei na mesa diretora, me esforcei para ver se avançamos. Quanto corri? Tenho conhecimento que advogados do Conselho Jurídico da Convenção já pediram seu afastamento. Tem outros que já estão com o pedido formado para protocolar, porque não concordam com o rito, não concordam com a forma que está sendo conduzido esse processo, querendo fazer justiça, cometendo justiça maior ainda. E eu volto a dizer, estou falando o meu nome aqui, meu nome. Membros do Conselho de Ética, sendo constrangido a ter que assinar, contrariado, parecer para me punir. Integrantes do Conselho de Ética dizendo para mim, estou jejuando por você e orando por você, porque eu vi qual é que é o propósito lá. É esse o momento que eu estou vivendo, meu colega. E eu estou usando essa rede social. Talvez tu vai dizer assim, o pastor K está expondo. Não estou citando o nome de ninguém, nem o nome da nossa instituição. Nem o nome da nossa igreja estou citando. Só que eu não posso morrer, ser morto injustamente, destruir o meu ministério, a minha família que está chorando há 5 meses, 135 dias, sendo se tratando por uma coisa que eu nunca fiz, jamais toquei na moral, buscando erros meus, amoldando o estatuto para tentar achar, tentar me condenar. Cola a motivação para isso. Sendo que eu me humilhei nesses 5 meses e pouco, procurei todos os integrantes da mesa, procurei o presidente. Por quê? Me preparei, estou com 52 anos trabalhando, me esforçando, sempre fugindo de problemas, sempre fugindo de dificuldade, tentando cumprir a missão que Deus me deu. Qual é a razão? Qual é a motivação? Será que cometeram um erro de me afastar da presidência e agora estão tentando achar outras formas para poder tentar justificar uma punição para mim? Se você lê o parecer prévio do conselho, tu vai ver tanta falácia. São narrativas, sem o mínimo de fundamento, sem o mínimo de documento, sem o mínimo de prova, narrativas, inclusive ofensiva. Ofensiva. Parece-nos que eu me tornei da noite para o dia um inimigo a ser temido. Por que isso? Você sabe, meu colega, me conhece. Que sentimento é esse? Cadê a misericórdia? Cadê o amor fraternal que tanto se pregou? Cadê o perdão? Cadê o perdão? Se porventura a minha gestão tem alguma coisa que tem que ser reparada, sempre tive aberto. Me chame. Me dê oportunidade para que eu melhore a minha equipe, treine a minha equipe. Eu mesmo busque mais qualificação administrativa, se for o caso, mas sempre me dediquei na pregação, no pastoreio, que é o verdadeiro exercício do pastor.
Eu estou falando com os presidentes, você sabe, você que é de um campo mediano para grande, sabe que não é tu que faz os serviços burocráticos, é uma equipe. Você pastoreia, você prega. Por que que a mesa diretora nunca fez uma manifestação contra essa página do ódio? Por que que nunca repudiou isso em público? Porque nunca fez uma declaração em público? Qual é o interesse de não contestar isso? Qual é o interesse de não dizer que não concorda com o que estão fazendo com os pastores? Que estão destruindo? Nunca fiz nada de mal para essa senhora dessa página. O pai dela, inclusive, era assalariado, eu pagava o salário dela todo mês aqui. Dele. Esse rapaz lá de Panambi, que nunca teve comigo, com exceção de um dia que eu conheci ele, quando fui empossar o pai dele no campo que hoje é presidente, que eu forneci. Não sei qual é o ódio que está despertando contra mim, não sei por quê, que me ridicularizam nas redes sociais. Eu renunciei o pecado, renunciei o mundo só para pregar o evangelho, nunca bebi, nunca fumei, nunca vivi na prostituição, nunca vivi no... Olha minha folha corrida, tive que entrar, me arrependo de ter entrado, confesso, contra essa senhora, pedi para que a justiça tirasse os vídeos mentirosos contra mim. Não tenho problema contra a crítica, pode me criticar, eu sou um homem público, pode me criticar, mas que prime pela verdade, ou no mínimo dê direito à resposta. Por que que a mesa não se manifesta? Eu tenho prints aqui de membros da mesa fazendo comentário nessa página. Meus pastores, onde é que vamos parar? Onde é que vai terminar isso? Por que que não há manifestação? Olha a insegurança que está no nosso estado. Quem essa moça resolve matar é atendido pelas autoridades. Os pastores hoje querem se posicionar em defesa dessa injustiça que estão sofrendo, não estão podendo, temendo, porque essa moça pode ridicularizá-los e ninguém defende. Você, colega, sabe disso que eu estou falando. Não esqueça aquela frase que diz: pau que bate em Chico, bate em Francisco. Hoje sou eu que estou sendo destruído por isso. Será que ninguém vai fazer nada? Eu quero que saiba, tem dezenas, centenas de irmãos aguardando a decisão do dia 6 e 7 de outubro. Tem centenas, estão aguardando. Não brinque com a igreja. Não brinque com o povo de Deus. Para ver o que vão fazer. Não. Quem cometeu os crimes que sejam punidos, mas não pode simplesmente, por esse, e perdoe a expressão aqui, por esse demônio de política, destruir quem porventura pensa diferente, ou quem porventura quis ajudar, quis contribuir. A quem está interessado em destruir pastores? Por que que contra um outro que faz crítica se entrou na justiça, processaram? A própria convenção? E por que que contra essa senhora não? Qual é que é a razão? Quero entender isso. Tenho que caminhar para o encerramento. Estou fazendo isso, meu amigo, porque eu tenho muitos amigos, eu tenho uma história a zelar. São 20 anos que eu sou presidente. Fui membro do Conselho Fiscal da Convenção por 4 anos. 4 anos membro da mesa diretora. Tem muitos amigos que confiam em mim. Não estou aqui me justificando, não. Hoje alguém me mandou mensagem, tu não deve fazer isso. Se eu fosse fazer o que todos os outros fazem, ou andar pelo que os outros dizem, eu teria pedido carta de transferência, pedido desligamento de convenção e ir embora. Mas não, poderei dia 6 e 7 ser sentenciado a sentença
majoritária, a condenação máxima, pena máxima. Mas farão isso olhando para mim, sendo inocente disso, não perfeito. Não alguém que não precise se reciclar cada dia, melhorar. Não. Mas estarão matando alguém, um jovem pastor, uma família. Minha esposa é crente, minhas filhas é crente, meu genro é crente, minhas filhas investiram no louvor, minha esposa se formou em faculdade de teologia. Por que fazerem isso? Eu me humilhei, caminhei 5 meses e pouco atrás. Eu não tenho que me retratar. Se eu tivesse qualquer coisa, eu me retrataria. Eu não tenho problema com isso. Não façam isso. Não escreva essa história triste da nossa convenção. Porque, infelizmente, se isso acontecer, terei que responsabilizar. Estou tentando até último instante com a mesa diretora, com as nossas autoridades. Mas senão terei que responsabilizar, buscar, infelizmente, contrário a tudo que eu sempre preguei, sempre penso, buscar no judiciário. A responsabilização ao Conselho de Ética, a assessoria jurídica, aos todos os integrantes da mesa. Terei que responsabilizar. Não pode fazer uma atrocidade dessa comigo e ficar por isso. Não pode. Eu confio e espero, claro, na justiça de Deus. Só que Paulo, eu li aqui, leia lá, para te ver se eu estou errado no que eu estou fazendo. Atos 25, Paulo apelou para todas as instâncias para que não fosse morto. Eu estou fazendo isso. Quero encerrar a minha manifestação. Mas com tristeza fiz isso. Contrariado. Não me alegro em nada do que estou fazendo. Mas eu não posso. Eu tenho meus amigos que me conhecem desde a minha infância, a minha família. Não sou conhecido só no estado do Rio Grande do Sul, sou conhecido longe dele. Só para retratar aqui, para encerrar agora. No final da posse do atual presidente da igreja em São Leopoldo, o vice-presidente, o advogado da convenção, conversavam e riam juntamente com essa senhora da página, como quem diz, conseguimos. Está feito. Triste isso, deplorável isso. Me perdoe você que não deveria estar ouvindo isso. Mas Deus está no controle. Sempre fui a favor de correção de quem de fato erra. Mas agora, simplesmente por outros interesses, tu penalizar? Não pode. Não pode tu sair por aí desse processo disciplinar de São Leopoldo. Quase a totalidade dos documentos foram juntados após a abertura do processo. Sabe como é que se chama isso? Tem um nome. É denunciação caluniosa, que também é crime nos processos administrativos. É quando tu cria um processo administrativo sem ter nenhuma materialização de suposto crime ou irregularidade, para que após a abertura do processo tu vá buscar crime, vá buscar irregularidade. Isso chama-se denunciação caluniosa. Estude sobre isso, leia sobre isso, pergunte para um advogado o que significa isso. Encerro agora, te agradecendo por tu estar aqui comigo. Quase 500 pessoas simultâneas. Certamente poderei ser ridicularizado nas redes sociais, não tem problema, já fizeram tanto contra mim. Mas que Deus os abençoe. Deus te guarde. Tenho orado todas as madrugadas por cada um do que estão tramando contra mim. Eu não tramei contra ninguém. Já me solidarizei, sou contra a injustiça que o presidente está sofrendo. Sempre acreditei na sua idoneidade.
sempre acreditei na sua inocência. Reitero aqui que acredito na sua inocência. Reitero, sim, que alguém deve ter, de fato, criado esse fato. Essa é a minha concepção. Eu reitero isso. Eu jamais coloquei em dúvida a inocência do presidente. Jamais coloquei em dúvida. Mas eu não tive no envolvimento. Não tive. Quero orar e encerrar essa live dizendo para você. Certamente a semana que vem terei aqui mais lives. Aí sim, com assessoria jurídica. Aí sim, vamos pontuar juridicamente, estatutariamente, tudo o que está sendo tratado aqui. Aí vamos fazer aí um bate-papo, porque não pode ficar assim como ao propósito. Né? Se existe prova que se apresenta no plenário as provas e os convencionais julguem. Com prova, não com argumentação ou simplesmente retórica. Não pode. Quero encerrar. Querido Deus, te agradeço porque esta noite o Senhor me permitiu, mesmo usando essa live onde não gostaria de estar aqui falando sobre isso. Mas, Senhor, assim como Paulo recorreu todas as instâncias para salvar o seu ministério, estou recorrendo. Senhor, o Senhor conhece tudo o que eu falei, todas as coisas que aqui participei. Eu quero lhe pedir, estenda as tuas mãos de misericórdia, de bondade, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nós. Eu oro pela nossa convenção, pela nossa igreja, por cada irmão. Senhor, que a mão poderosa tenha misericórdia da nossa igreja. Eu oro, Deus, como orei desde o primeiro dia, que a verdade seja trazida à luz, mas que não seja cometida injustiça, Senhor. Fale com os corações, com as autoridades que têm competência para isso. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Olhe para nós. Olhe para esse momento de sofrimento que minha família sofre. O Senhor sabe como tem sido as noites de luta, de dificuldade. Mas estamos na Tua presença. E a nossa vida contigo independe, Senhor, da circunstância da vida. Nós continuaremos te servindo e buscando o Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Eu oro por cada irmão, cada amigo, cada colega que está me assistindo. Que o Teu Espírito Santo possa estender sobre eles e abençoá-los. Em nome do Senhor te peço. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te guarde. Continue orando por mim, pela minha esposa, pelas minhas filhas, meu genro. E orando pela nossa convenção, para que a paz reine e a justiça seja feita, né? E que a bênção de Deus esteja sobre todos nós. Que Deus te guarde, meu querido irmão, minha querida irmã, que a presença do Senhor continue nos acompanhando. Tenha uma boa noite de sono, em nome do Senhor.